Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 31 de março, quarta-feira santa, e o evangelho que a igreja nos apresenta hoje é tirado de Mateus, capítulo 26, de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou preparar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Voltamos ao contexto da ceia, voltamos ao contexto dos últimos momentos na vida de Jesus. E ontem nós escutamos João, que nos coloca a situação da ceia, que é o drama de Pedro, o drama de Judas, a postura do discípulo amado, a confusão dos 12, e Jesus comovido e ao mesmo tempo consciente do que tem que ser feito, mas também preparado para a insegurança dos seus discípulos. E hoje nós nos encontramos com Mateus, Mateus que é o evangelista que quer nos dizer que Jesus é o homem da justiça. Convertei-vos e crede, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos o anúncio que devemos fazer toda a justiça, ao mesmo tempo chegando a hora de Jesus. Então o que nós temos? Nós temos Jesus com os seus 12 discípulos, a apresentação novamente de Judas, e o ato de Judas de ter ido aos sumos sacerdotes. A pergunta é: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Se você lembra, tempos atrás, Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro estava na mesa, Marta servia e Maria pegou um perfume muito caro, no valor de 300 moedas, e lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E Judas protestou: é muito caro, a gente podia pegar esses 300, o valor desse perfume de 300 moedas e dar aos pobres. E Jesus: pobres sempre tereis com vocês, mas eu nem sempre. Então nós estamos falando de 30 moedas que Maria ofereceu a Jesus para lavar os seus pés, em gratidão porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Judas protesta em relação a isso. E aí Judas agora vai entregar Jesus e negocia: quanto irão me dar para entregar Jesus? O que é estranho nesse ato? Primeiro, Judas fica contente com 10% daquilo que valia o perfume que Maria ofereceu a Jesus. Maria, irmã de Lázaro, ofereceu um perfume no valor de 300 moedas. E Judas entrega Jesus por 30 moedas, 10% daquilo que Maria ofereceu para Jesus. As 30 moedas do Antigo Testamento era a indenização que você teria que pagar a um escravo que foi ferido por um animal seu. Então, por exemplo, se você tinha um boi e esse boi feriu o escravo do seu vizinho,
você teria que pagar uma indenização que custava 30 moedas. Viu? Que custava 30 moedas. Então, Jesus é entregue, Judas fica feliz de entregar Jesus como um escravo, um valor de um escravo ferido, viu? Um valor de um escravo ferido. Então, Judas fica feliz com isso. Viu? O que é estranho para nós é que os sumos sacerdotes, as autoridades, não precisavam da ajuda de Judas para achar Jesus. Eles sabiam onde estava Jesus, eles conheciam, mas eles aceitam a proposta de Judas. Eles não precisavam da ajuda de Judas para encontrar Jesus, que eles sabiam onde Jesus costumava ir frequentar. E Jesus falava em público, então não precisava de Judas. Mas por algum motivo, o pessoal do Sinédrio aceitou a ajuda de Judas e Judas aceitou aquilo que eles ofereceram, 30 moedas, valor de indenização de um escravo. E Judas procurava uma ocasião para entregar Jesus. Jesus procura uma ocasião para celebrar a ceia e Judas procura uma ocasião para entregar Jesus. Jesus procura uma ocasião para poder estar junto com os seus e Judas procura uma ocasião para entregar Jesus. Então, vamos para um contexto de festa, chamada Festa dos Ázimos. Os discípulos aproximaram e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus dá uma orientação novamente. Vá à cidade, fale com fulano de tal, que eu celebrarei a Páscoa na casa dele. É muito paralelo àquilo que ele fez com o jumentinho. Vá na cidade e pegue esse jumentinho que nunca foi montado para poder chegar até Jerusalém, a cidade santa. Então Jesus já tinha um conhecimento lá. E assim eles fazem. Novamente, no meio da ceia, vem o grande anúncio de Jesus. Os sinóticos colocam a ceia, como nós sabemos, mas vem durante a ceia o anúncio da traição. E aí voltamos ao mesmo drama e à mesma situação. A traição partirá de dentro. A traição partirá de um amigo que se decepcionou com Jesus. De um amigo que Jesus confiava, que esteve 3 anos com Jesus, escutando, presenciando, convivendo, vendo os milagres, percebendo tudo, mas continuou nas trevas, Diante do anúncio, todos eles começam a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Essa expressão para o povo da Bíblia significa que você faz essa pergunta já esperando que a resposta seja não. O modo de perguntar para os discípulos é um modo de falar que você faz uma pergunta, mas você quer escutar um não. E eles chamam todos, primeiramente, Jesus de Senhor. Até chegar Judas. Judas não chama Jesus de Senhor. Judas chama de mestre. Mestre era o modo com que os inimigos de Jesus chamavam ele. Mestre, como se faz para aquilo? Mestre, Moisés mandou fazer isso. Então, quem chamava Jesus de mestre é porque estava contra ou era inimigo de Jesus. E os discípulos perguntam: Senhor, por acaso sou eu? E o modo de perguntar é escutando um não, mas Judas pergunta e diz o contrário: Mestre, sou eu? E Jesus não diz não, tu dizes. A resposta de Jesus não é aquilo que Judas esperava. Até porque Judas chama Jesus de mestre, os outros discípulos de Senhor. E a resposta era não, tu dizes. Tu dizes, você sabe o que você está falando. E mesmo assim Jesus tem essa postura. É muito difícil para nós presenciar isso. Como que Jesus manteve este controle, como Jesus tem esta consciência, como Jesus administra tudo aquilo sem perder a esperança, a calma e a paz. Como ele administra a confusão dos discípulos, administra todo esse contexto sem perder a paz. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa, nesse gesto de Jesus, e voltamos novamente, colocar a mão juntamente com o outro no mesmo prato, é gesto de confiança, é gesto de intimidade,
é gesto de respeito. Seria uma cena parecida com aquilo, talvez todos já viram, crianças em torno de uma panela, todo mundo comendo na mesma panela. Geralmente quem faz isso são irmãos, né? As famílias grandes faziam uma panela, os mais pobres, e aí todo mundo ficava em volta e colocava a mão dentro da mesma panela, porque era um gesto de fraternidade, de intimidade entre irmãos. E aí nós vamos percebendo essa lógica, essa busca e esse respeito de Jesus diante de Judas. Por isso a minha prece hoje é que a gente continue aí crendo, continue essa caminhada. Nossa igreja, lamentavelmente, nossa paróquia, por respeito aos paroquianos, por respeito ao tempo presente, por respeito às mortes, por respeito aos paroquianos nossos que estão sofrendo com a pandemia, por aqueles que estão perdendo seus parentes ou estão sofrendo pelos parentes internados ou estão sofrendo ainda sequelas, nós só faremos as nossas celebrações virtuais nessa semana. Mas a gente pede que você reze pela nossa paróquia, reze pela nossa igreja, reze por nós que aqui prestamos como missionário redentorista esse serviço, na esperança de que o ano que vem a gente possa fazer uma bela Semana Santa, com a graça e a bênção de Deus. Que Deus ilumine o nosso coração e que a gente possa olhar para esse Jesus nesse contexto, mas também olhar para os nossos dramas, as nossas dificuldades e as nossas fragilidades nesse mundo cansado, nessa sociedade cansada, nessa sociedade meio como Judas andando na noite, no meio das trevas, ou essas pessoas que às vezes não têm muita noção do que estão falando, ou se julgam no direito de dizer o que quer, como quer, na hora que quer, sem nenhuma comprovação se aquilo que está falando é ou não é uma verdade. É preciso melhorar o mundo da oração, é preciso melhorar a nossa consciência religiosa e é preciso a gente olhar um pouco mais para Jesus nos seus últimos dias, na esperança de que estejamos preparados para reconhecê-lo como luz do mundo. Um abraço e até mais.